Olá, pessoal, sou a professora Joana, mais uma vez aqui na Prosa Acadêmica, entrevistando a nossa aluna do terceiro período de fonoaudiologia, Giovana. Eu vou deixar que ela também se apresente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Você vem falar de um assunto interessante para a gente e eu queria que você já abordasse aí a sua temática. Bom, a gente está abordando o tema da minha PS do segundo período, né, do semestre passado. Isso, que é o seminário integrador, né? Sim. Para quem está assistindo aí, poder se ambientar aí. O meu grupo, ele abordou sobre os calons, que são uma subetnia cigana, né? Sim. A gente falou sobre a mobilidade limitada deles e o acesso à saúde. Que Agora eu achei interessante. Por que falar dessa etnia, né? Porque etnia cigana e vem as outras subetnias, né? E por que a escolha desse tema? Bom, dentre todas as etnias que vêm sendo tratadas pelos outros grupos e tal, a gente não viu nenhum abordando os ciganos, e são meio com uma subetnia bem apagada e esquecida. Sim. Os calons está dentro dos ciganos e foi a primeira subetnia cigana que veio para o Brasil. Ótimo. Na imigração. E aí teve esse interesse justamente para dar uma visibilidade e falar de algo que hoje talvez não seja tão citado, tão falado, né, assim, no cotidiano das nossas vidas, nas nossas relações. Porque o cigano acaba tendo um certo estereótipo, não é? Tem muito estereótipo. Muito estereótipo. E isso pode acometer também até o acesso à saúde, você acha? Sim. O que mais tem é isso, não por questão deles não poderem ter o acesso, né? Porque todo mundo, por direito, tem direito à saúde, à saúde pública no SUS. Só que por conta desse estereótipo, esse estigma que eles sofrem muito preconceito, lá dentro mesmo, os próprios atendentes da saúde pública fazem preconceito com eles por ele ser cigano, tem essa nosso cisma que o cigano é ladrão, é assassino, é isso ou aquilo, é vagabundo. Então, tipo, acaba pormenorizando, né, uma etnia que é pouco conhecida, mas que é aí viva no nosso território brasileiro. Sim, muito presente. E aí você falou sobre essa questão da mobilidade, não é? Do cigano em relação à dinâmica que vocês iriam apresentar. E é isso que eu quero que você fale. O que seria realmente esse trabalho com este público? Bom, para a abordagem do nosso trabalho, a parte prática dele, a gente fez um aplicativo. Porque o maior empecilho dos ciganos é o seguinte, dos calons. Eles são um grupo que se aloja fora das cidades, nos arredores. Então, assim, para eles poderem vir de longe e conseguir chegar lá, é complicado, porque alguns deles não têm transporte. Ficar pagando ônibus é complicado, né? O nosso aplicativo veio como um meio de conscientização, para eles saberem da necessidade da fonoaudiologia no desenvolvimento das crianças, dos direitos deles ao acesso da saúde, que muitos deles não procuram e acabam tendo muita dificuldade, inclusive mulheres grávidas era um ponto que a gente até pensou em abordar, só que a gente resolveu falar mais sobre a mobilidade em geral, né, em vez de focar só nas mulheres grávidas, porque elas têm tanto o trabalho da gravidez, de ter que estar no pré-natal, várias consultas e acabar não podendo ir, como também tem crianças em casa, né? Sim, que entra também a atuação do fonoaudiólogo. Do fono. Aí a gente focou em geral, porque muitos deles não sabem, mas o SUS, ele disponibiliza um transporte, se você tiver, né, o pedido médico. Então, o nosso aplicativo vinha conscientizando as pessoas de que, se eles tivessem a primeira consulta, tivessem tudo certinho, eles tinham como requerer esse transporte dado pelo SUS, caso fosse uma consulta tipo a fono. Precisa de mais de uma consulta. Ou seja, seria um auxílio para ter esse acesso à saúde, que já é algo garantido, né? Algo assim, de direito. Sim, e outra funcionalidade do nosso aplicativo era a localidade. Ajudava ele a se localizar dentro da cidade. Você chega aqui, ligava o aplicativo e ele te jogava no lugar mais próximo. Precisava de ir num posto de saúde, ter atenção primária. E vocês desenvolveram o aplicativo. Sim. É só na verdade, é um experimento. Sim, foi um protótipo. Ele não veio a ser lançado, não. Mas ele recebeu pedido pra gente tentar. Por que vocês ainda... Porque a gente ainda não teve tempo, a gente não consegue fazer Deus, sozinho. Olha que interessante. Então, vocês receberam o convite, né, para isso, para esse alcance, né, que eu falo. Porque
eu penso que é algo que vocês podem utilizar como um produto, né, dentro da graduação, que muitas vezes a gente pensa que na universidade a gente fica só estudando o conteúdo, mas a gente esquece que o conteúdo é extremamente importante, porém existem as vivências, não é? E eu acredito que quando você se deparar com o Calon ou com qualquer outro da sua, né, da subetnia, você vai ter uma visão diferente, você vai ter um olhar diferente. Então, a universidade nos proporciona esses olhares, não é? E para você? Quando viu que o seu, né, o protótipo do seu grupo, ele foi premiado, né, que você disse, juntamente com essa proposta que poderia, né, estar aí alçando grandes voos. E como é que fica esse sentimento da aluna que trouxe tudo isso à tona? Bom, de primeiro momento a gente ficou meio que sem reação. Na hora que eles anunciaram, a gente ficou assim, nem sem entender. Um olhou pra cara da outra, porque a gente realmente não esperava. Porque foi bem trabalhoso pensar nisso tudo quanto é trabalho de outras matérias, né? Pensar nisso, focar, eu tive de vir pra cá várias vezes pra gente mexer nisso juntas. Eu, mas a Daniele, que foi um membro do meu grupo, né? E pensar em cada detalhe, corrigir tudo pra deixar o melhor possível. A gente, de início, a gente ficou meio que sem reação. Tipo, nossa, como um trabalho que a gente fez com tanta dificuldade foi visto, assim. Foi algo assim que você não esperava. Não esperava. Mas e o sentimento? Um sentimento de dever cumprido? Um sentimento de... Foi. Eu consegui colocar aquilo que eu imaginei, né, na materialidade ali, no real. E isso traz um sentimento diferente, né? Também, mas a gente queria até mais. Ter feito mais dentro do aplicativo, que às vezes não foi, que a gente não conseguiu fazer. E o que vocês queriam, na verdade, assim, além do que foi feito? A gente queria ter como, dentro do aplicativo, ter contato com a gente, a pessoa poder falar lá dentro o que está precisando. Ter uma interação. Sim, ter uma interação. Não com a gente, mas com, sei lá, o fono, ou então a saúde pública mesmo, o pessoal da saúde, que atenderia eles. E agora, assim, uma pergunta a nível de curiosidade, se não souber a resposta, tranquilo também. Quando vocês pensaram na questão do aplicativo, vocês também depois cogitaram aquela questão assim, porque os ciganos, eles muitas vezes, eles, né, estão aí em vários lugares, né? E aí vocês chegaram a pensar, por exemplo, eu vou pensar no aplicativo justamente por essa mobilidade, ou eu vou pensar naqueles que já são sedentários, ou seja, aqueles que são fixos, né, que se fixam no lugar? Até que os calões são bem fixos, não andam tanto assim de um lugar para o outro. Só que, é que nem eu falei no início, eles se alojam fora das cidades. Então, se um chegar aqui dentro e não souber onde é que fica o samaritano ou um posto mais próximo, o nosso aplicativo ele dava a localização do posto de atenção primária mais próximo, do lugar onde é que você estava. Que nem se eu ligasse ele, se tivesse no celular, porque eu perdi o aplicativo. Se eu ligasse ele agora, aqui, ele me daria a clínica de fono aqui, porque a gente colocou ela como referência, e me daria um ali em São Raimundo. Sim. Colocaria na ordem de mais proximidade e te jogaria no Google Maps para te dar a rota até lá. Entendi. Então, e te dava essa assessoria aí. Sim. Então, tipo, não foi só pensado no pessoal daqui. Só o de Valadares, só os Calões. A gente teve um foco muito grande nos Calões, por ser o nosso tema. Só que nem se vinsse de outra subetnia ou até um indígena usando o aplicativo, teria como acessar esse tipo de material também, esse trabalho do nosso aplicativo, e conseguir se localizar aqui dentro. Então, não é só pelos não aldeados, como os aldeados também. Sim. Em qualquer cidade. Então, é algo que poderia estar amplo, independente de ser sedentário ou de ser aldeado. E isso aí também tira um pouquinho da ideia que o aplicativo serviria só para essa etnia. Sim. Vocês pensaram de cogitar isso na época para os indígenas ou na verdade, já estava sendo desenvolvido para o outro grupo? Não, a questão dos indígenas, eu acho que a gente pensou nos Yanomami, só que o grupo de uma outra colega minha já estava. Sim, mas também se a gente fosse falar dele, a gente não falaria da mobilidade. Sim. Não seria a mesma coisa, porque a gente pensou no aplicativo depois.
na hora que a gente até veio conversar com você no dia, eu cheguei a perguntar o que você acha do cigano, Joana. Você não acha que é um tema muito bom, você gostou? Aí, a base disso, a gente pesquisou. A gente viu que o problema deles em si era mais a mobilidade, por estar longe das cidades. A gente pensou, vamos desenvolver um aplicativo que melhore isso. E ali, talvez, trabalhar com uma etnia pouco discutida, pouco conhecida e pouco falada. Eu acho que conhecida não, porque eu acho que todo mundo carrega um pouco, né, desse estereótipo dos povos ciganos. Mas eu achei interessante você trazer esse olhar dentro de uma perspectiva fonodióloga, né, da fonodiologia. Então, trazer essa perspectiva diferente é também conversar com outros saberes, não é? Sim. E vocês ganharam o prêmio em qual categoria? Foi o trabalho mais inovador. Mais inovador. E isso você atribui ao esforço do grupo, a toda essa pesquisa que foi feita antes, né? E aí, você resume essa dedicação em quais fatores? Bom, do início a gente pensando, eu e o Daniele conversamos muito mesmo. Quando a gente decidiu, ainda o grupo mesmo ainda não estava formado. Mas quando a gente falou das nossas ideias, né, para os outros membros que vieram a entrar, gostaram bastante, né, incentivaram bastante, curtiram bastante os vídeos que a gente mandava. Então, assim, foi algo bem trabalhoso para todos nós. E a nossa pesquisa foi o seguinte, a gente pensou, eu acho que é algo diferente, sim. Tanto que muitas das categorias de lá era falado sobre algum tipo de povo indígena. Tinha um ou outro sobre africano ou de japoneses, asiáticos. Não me recordo muito bem. E é um povo que nunca foi visto. A gente pensou, nossa, vai ser realmente diferente. Vamos chamar um pouco de atenção. Porque ousar nessa questão assim de ser inovador é uma faca de dois gumes para alguns trabalhos. Ou você consegue o seu ápice, ou você não vai na metade daquilo que você esperava. Então, realmente foi algo que você deveria ter toda a dedicação possível para que aquele produto fosse funcional, né? Sim. E o Tiago, o Atoni, que foi o nosso orientador, deu muitas dicas também. Nisso tem que melhorar, a gente ia lá e melhorava. Aí nisso aqui tem que mudar, a gente ia lá e mudava. Acho legal adicionar isso, a gente ia lá e via. Tentando sempre melhorar ele, né? Para poder estar o melhor possível. Por medo, justamente porque o estereótipo de cigano é isso e aquilo. Por que você faria um trabalho com o tema deles? Se é tão mal visto assim. A gente mesmo assim quis fazer. Porque nem todos são assim. Não tem como. Eu acho que é olhar, né, Giovana, para uma etnia com um formato diferente, né? Ainda mais vocês que estão aí se formando dentro de uma perspectiva, um olhar da saúde. Eu acho que quando a gente consegue trazer um novo olhar, uma outra perspectiva dentro da saúde, eu acho que acaba também formando um outro profissional, né? Sim. E aí estar na fonoaudiologia e daqui a pouco, né, graduar, sair da fonoaudiologia, eu tenho certeza que esse prêmio aí, ele vai servir, ele vai ser uma luz, vai ser aquele momento que você fala, não, realmente eu consegui colocar aquilo ali que era só uma ideia fora do papel. Você tem esse sentimento? Temos. Eu e a Daniele temos, sim. Vocês e a Daniele também comunga de todo esse desejo também para ela, né, ao ganhar o prêmio, tem esse reconhecimento porque vocês trabalharam afinco nessa proposta. E eu acredito que quando você traz a questão da fonoaudiologia, você dá também um lugar para essa área. Sim. Que muitas vezes vai ficar restrita só na questão da voz, que vai muito além, não é? E muitas pessoas pensam também que é só a questão da fala, de ficar tratando criança com a linguagem, dele ensinar a criança a falar, mas não é, realmente bem mais do que isso. Eu acho que você conseguiu trazer a fonoaudiologia num protagonismo junto com o tema que vocês quiseram desenvolver. Então, acho que você mostrou a cara da fonoaudiologia, se eu puder dizer assim também, mostrou um outro olhar, né? Então, a fonoaudiologia ela faz parte de todo um processo de conhecimento do ser humano. Acho que quando a gente lida com esta área e conhece um pouco mais, os nossos olhares também vão ficar fora daquele mundo redondo que a gente imagina, circular, e eu acho que vocês conseguiram trazer
essa perspectiva, conseguiram trazer esse olhar. E eu gostaria muito de agradecer a aluna Giovana, o grupo dela foi premiado, né? Na questão da inovação, de trazer, né, essa inovação para essa discussão mesmo. Agradecer ao curso de fonoaudiologia, mandar um abraço para a professora Luciana, para o professor Tiago Atoni, né, que pôde acompanhar todo este trabalho. E aqui a Giovana está representando todo esse grupo, este curso da qual eu também faço parte e amo estar. Então, gostaria muito de te agradecer. E aí fica aberto para você a outras prosas, a outras conversas e a outros prêmios. Obrigada. Então, muito obrigada e até a próxima. Beijo, pessoal!